E essa eu acho que é aquela que eu considero a mais forte. Deus, quando Ele criou o homem como um ser falante. Ele criou o homem como um ser falante e deu a fala para que as pessoas possam se conectar, para se ajudar, para estudar, para você motivar, para se elevar. Essa é a função da fala. A diferença entre um animal e o homem é que ele é um ser falante. Ele é um ser falante. Então, Deus deu isso como uma coisa, um bônus fantástico que a gente tem. Quando a pessoa fala Lashon Hara, ela faz o inverso do que Hashem criou. Ela acaba anulando a força dessa fala. Porque como a fala teria que ser usada para conectar, para connection, quando eu falo Lashon Hara, eu faço disconnection. E aí você faz a pior coisa que pode ser feita. Você anular uma coisa boa que Hashem criou. É uma coisa muito forte. A gente falou de várias coisas. Falamos das raízes, falamos o que são os tipos de Lashon Hara, dos gestos, falamos das consequências. Você tem que tomar cuidado. Faz a pessoa jurar a próxima vez sobre a pessoa que ela mais gosta, se isso aqui é verdade ou não. E a gente viu umas técnicas também agora fantásticas em relação a você ser julgado em Rosh Hashanah, em você não estragar o que Hashem criou. E eu conto uma história para vocês verídica. Verídica. Então, guardando. A cena se passa no começo do século, durante a Primeira Guerra Mundial. Estamos em Yerushalayim, ainda não é Israel. E a época é muito difícil, muito difícil. Tem fome, tem crise, e temos um senhor. O senhor ele se chama Senhor Baruch. Ele chama Senhor Baruch. O Senhor Baruch, ele mora em Yerushalayim, as coisas não tão fáceis, e ele não tem muito dinheiro. Ele só tem como única economia em caso de necessidade absoluta, ele tem o que a gente chama uma moeda de ouro, que a gente chama ela um Napoleão de ouro. Era um pequeno Napoleão de ouro, assim, e que permitiria que, se precisasse, ele usar isso e valia muito dinheiro, e permitiria que eles vivessem vários tempos em caso de necessidade. E ele tinha isso guardado no armário dele, de uma maneira bem escondida, em que tinha um cofrezinho e estava lá, nessa caixa, a moeda. E nesse dia, ele está em casa, quando de repente, ele tem um pequeno filho, Yankale, 6 anos de idade, Yankale. E ele vê que, Yankale, onde você está? E ele vê a porta aberta. Quando ele vê a porta aberta, ele começa a ver e vê que Yankale era aquele tipo de criança que mexia em tudo, fuçava em tudo, pegava as coisas, tirava as coisas. É uma criança sadia, sabe, que olha para qualquer lugar. E aí, vem, e ele está andando, e de repente, ele vê que a porta do armário, onde que está o Napoleão de Ouro, está aberta. Ele vai e vê a caixa, e vê que a caixa está vazia e não tem o Napoleão de Ouro. Ele fica louco, ele chama a mulher, fala assim, temos que ir procurar. Yankale pegou a moeda de ouro, não sei o que ele foi, onde que ele foi. E eles vão indo, quando chegam perto do muro, onde estão na cidade velha de Yerushalayim, eles veem Yankale de longe, com um pirulito na mão e um pirulito na boca. E ele lá, Yankale, onde você está? Onde você está? O que são esses pirulitos? Fala assim, o que você fez? Como é que você fez esses pirulitos? Eu comprei esses pirulitos. Fala, da onde você comprou? Ele comprou da Macaulay. Tinha uma Macaulay da vendia, que é do seu Moshe. O seu Moshe, ele tinha uma vendinha. Falou, então vamos lá direto. E eles vão até o seu Moshe. E o seu Moshe, ele chega diretamente. O seu bar fala, escuta, Moshe, por favor, eu quero o troco. Ele comprou 2 pirulitos, eu quero o troco do meu Napoleão de Ouro. Que Napoleão de Ouro? Eu não tenho Napoleão de Ouro, não é que nada. Fala, ele não comprou de você os pirulitos? Fala, comprou. Como ele comprou? Falou, com essa moeda. E tinha lá um shekelzinho assim, dourado, que estava em cima da produto, falou, ele comprou com isso, eu ainda nem tirei. Falou, que nada, não é possível. Ele te pagou com o Napoleão de Ouro, eu tenho certeza disso. Ele me falou que ele comprou com a moeda que ele pegou do meu cofrinho, eu tenho certeza, ele falou, o menino falou.
E aí chamam os rabinos, eles chamam, não vai ficar assim, você vai ter que me pagar. Eles chamam os rabinos, não tem evidências, e os rabinos decidem que, olha, podemos isentar o senhor Moshe se ele jurar. Se ele jurar que não pegou, ele vai ser isento. Mas a família do senhor Moshe tinha uma tradição. Eles não juram. Eles não juram sobre qualquer hipótese. É uma família, é uma tradição. Tem, não se jura. Não se jura. É tradição ou não é religião? Como? É tradição ou não é religião? Não, é tradição. A pessoa, se precisar para se tentar, mas se a pessoa tem isso daqui recebido de pai para filho, de pai para filho, de pai para geração, ele não vai atravessar isso. Então, ele falou, eu não posso jurar. Então, os rabinos não tinham situação, é muito delicado. E aí falaram, então, vai ter que talvez devolver, Moshe. E se o Moshe? Então fala, olha, eu aceito. Eu vou trabalhar o que for e eu vou te devolvendo aos poucos, eu não tenho agora. E vou te devolvendo o valor desse Napoleão de Ouro. Ia levar talvez uns 3, 4 anos talvez para devolver. E aí, ele começou a devolver, mas as pessoas souberam da história. E aí os outros pais souberam que Moshe pegou o Napoleão de Ouro. Então eles falam, olha, para as crianças, olha, não compra essa Macolet, vai em outra. E as outras pessoas, e pouco a pouco, ninguém mais foi comprando o seu Moshe. E o seu Moshe não teve jeito, teve que tentar sair da cidade, não conseguiu. E passaram os tempos, ele ficou doente. Ele acabou continuando a ter que devolver sem ter os dinheiros. Finalmente ele consegue devolver depois de 3 anos, mas não tem mais nada. Ele está acabado. E realmente a situação é triste. E um dia, passam-se 5 anos. E alguém bate na casa do senhor Baruch. E o senhor Baruch abre e vê uma pessoa. Fala, quem é o senhor? Fala, o senhor não me conhece. Eu sou o Dani. Eu queria falar com o senhor. Fala, o que você quer? O que é? Olha, o senhor não me conhece, mas eu vou lhe contar uma história. Há 5 anos atrás, eu estava com meus filhos passando fome. E eu estou perto da cidade velha de Yerushalayim. E aí, eu vejo um menininho. Eu vejo um menininho que está andando, brincando com uma moeda. E eu pego e eu vejo essa moeda, eu vejo que é o Napoleão de Ouro. Eu falo, como é que é possível um menino 6 anos, com uma moeda de Napoleão de Ouro? Quer dizer que deve ser filho de gente muito rica, que não está nem precisando desse dinheiro. E eu falei, olha, eu vou fazer uma coisa. E eu troquei a moeda. Eu peguei o Napoleão de Ouro e eu dei para ele um shekel, que era o mesmo tamanho e a mesma cor. E eu me prometi que quando eu pudesse, eu ia devolver esse dinheiro. Uau! Quando ele escuta isso, o seu Baruch, ele escuta isso daqui e fala, não é possível, uma coisa incrível. E ele fala, tem que falar com o seu Moshe, tem que falar com o seu Moshe. Ele chama os rabinos, nós temos que falar com o seu Moshe. E vão os rabinos, vão ele, e falam para o seu Moshe que já está acamado. Fala, Moshe, nós temos que te falar, te peço perdão, por favor, agora eu sei a história. Foi aquele senhor, realmente ele te deu um shekel, por favor, perdoa, eu peço que você perdoa. E aí o seu Moshe, emocionado, fala, olha, eu vou lhe falar uma coisa. O Yankale é uma criança. Qual o problema? Ele não sabia o que estava fazendo, eu não posso acusá-lo. O senhor, seu Baruch, o senhor não tinha outra opção. O senhor tinha a certeza que foi o Napoleão de Ouro. Eu também posso até pensar em desculpá-lo. E os rabinos me fizeram jurar, eu não juro. Eu desculpo vocês todos, mas o que eu não posso desculpar é todas as outras pessoas que não tinham nada a ver com o assunto e que acabaram aceitando essa história como verídica total e que acabaram com minha vida. Isso eu não posso desculpar. Se a gente tomar cuidado de parar de ser soldadas para parar o que ela chorará, temos grandes chances de ter uma vida muito mais gostosa a partir de agora. Foi muito bom ter falado com você. Obrigado.